E aí pessoal, tudo bem? Esse é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz. Bora para mais uma aula de geografia, falando hoje sobre geologia, geomorfologia, um dos campos, né, da geografia que vai estudar então essa dinâmica estrutural que forma os continentes, que forma o nosso planeta. Nós temos algumas características importantes para falar sobre isso. Vamos falar sobre a tectônica de placas, né, comumente chamada de placas tectônicas. A palavra tectônica ela é uma palavra que deriva do grego, que tem relação com transformação, né? Então, nós estamos aqui estudando um campo que tem cientistas dos mais remotos períodos históricos, com especial atenção para James Hutton, né, no século 17, 18, que vai trazer essa discussão de que a Terra é um planeta dinâmico e de que as rochas e os continentes já estiveram em lugares diferentes em algum momento do passado, que obviamente não pode ser histórico apenas, mas geológico, né? A Terra tem milhões, bilhões de anos de história e o tempo geológico, né? Ela tem algumas transformações que foram algumas muito mais longas, né? Período arqueano, né? E algumas mais recentes e que vão dando então a criação dos continentes, das cordilheiras de montanhas, das planícies, dos planaltos e das variadas formas que o nosso planeta compõe. A aula de hoje, basicamente, eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre as aproximadamente 12 placas litosféricas, que comumente são chamadas de placas tectônicas, que estão divididas, né, nos continentes da Terra. Essas placas litosféricas são chamadas de placas principais, né? E teríamos algumas placas secundárias, né, menores, mais quebradiças, podemos dizer assim. Essa teoria, ela deriva principalmente do pensamento do alemão Alfred Wegener, em 1912, 1913, que vai criar uma primeira teoria que dá base para tudo isso que a gente está estudando aqui, que é a teoria da deriva, né, do afastamento dos blocos continentais, das placas continentais, que há milhões de anos atrás, aproximadamente 380, 320 milhões de anos atrás, estavam todas juntas, né, formando um supercontinente chamado pela ciência de Pangeia, e esse continente ele começou a se separar há 380, 350 milhões de anos atrás, formando o primeiro hemisfério norte, que seria a Laurásia, e o primeiro hemisfério sul, que seria a Gondwana, com um único grande mar Mediterrâneo chamado de Tétis. Então, essa teoria de deriva continental surge no início do século XX, e é uma teoria muito contestada, porque não havia nenhuma base tecnológica capaz de tornar empírica essa teoria, né? A ideia de que os continentes um dia todos estiveram juntos foi uma teoria estudada pela cartografia, pelo estudo de fósseis, tanto animais quanto vegetais, em que Alfred Wegener ele conclui que os continentes têm um desenho parecido e que um dia estiveram ligados. E também pelo fato de que o material rochoso e o material fóssil, tanto animal quanto vegetal, também são muito parecidos, por exemplo, no caso da América do Sul e da África, tendo então os mesmos organismos vivos nos mesmos períodos geológicos, comprovando então que esses continentes um dia já estiveram ligados. Importante entender que a teoria da deriva continental ela vai caminhar ao longo dos anos 20, 30, 40, quando no fim da Segunda Guerra Mundial surgem equipamentos tecnológicos que dão então uma capacidade técnica de comprovar essa teoria do Alfred Wegener, criando-se então a definitiva teoria da tectônica de placas, que através de equipamentos que captam as ondas e os sinais internos do nosso planeta conseguem dar então uma previsão de característica das variadas camadas, né? É possível perceber a densidade, né? A crosta tendo uma densidade média de 2,7, né? Centímetros cúbicos, né? E o manto ficaria então na casa de 5,2 de densidade, e o núcleo que ficaria aproximadamente entre 6 e 12
o nível de densidade. Então, é possível perceber as variadas características físicas, né, e químicas das camadas que compõem o nosso planeta, né? A Terra tem aí seus um pouco mais de 12 mil quilômetros de diâmetro equatorial e um raio disso seria 6.378 quilômetros de raio. Esse raio pode ser estudado, então, dividindo então em três camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo, né? A crosta é uma camada rígida, que nós chamamos de litosfera, né? À medida em que nós saímos do manto superior e vamos para o manto interior, nós deixamos de ter uma camada rígida e entramos numa camada mais fluida, mais pastosa, mais flexível, né? Onde a temperatura é tão elevada que a rocha ela é derretida e ela se transforma em magma, né? Que é essa lava que é expelida pelos vulcões e que forma rochas ígneas tanto no interior da Terra, as rochas intrusivas ou plutônicas, quanto rochas ígneas externas, que são formadas quando são expelidas pelos vulcões e chegam à superfície terrestre, sendo chamadas então de externas ou vulcânicas. A característica da crosta é o fato da crosta ser uma camada muito fina comparada com o diâmetro da Terra, torna a nossa crosta terrestre extremamente frágil, extremamente quebradiça. As variadas pressões de temperatura, né? As mudanças de temperatura e pressão no próprio interior do manto fazem com que essa crosta possa se dobrar, possa se quebrar, e isso vai transformando, então, ao longo do tempo geológico, as características da crosta terrestre. E a própria densidade, o próprio peso de cada camada da crosta é muito claro, e você precisa sair dessa aula entendendo que a crosta oceânica ela está no fundo dos oceanos justamente por ser mais densa, por ser mais pesada. Enquanto as crostas terrestres, elas são menos densas e, portanto, elas acabam estando acima, muitas vezes, do nível do mar. E à medida em que essa densidade vai aumentando, vai se tornando então mais interior, né, da Terra. A segunda camada, o manto, cria condições que nós chamamos de correntes de convecção, aonde quanto mais profundo, ou seja, mais embaixo na camada interna da Terra, mais quente. E quando vai subindo e chegando mais nas partes, encostando aí com a astenosfera, já chegando à litosfera da crosta terrestre, a temperatura vai caindo e começa então uma certa solidificação. À medida em que há um aumento de temperatura e pressão no interior do manto, nós temos então essas correntes de convecção que vão acabar exercendo pressão, que pode aumentar, empurrar os blocos litosféricos, ou pode também atraí-los e reduzi-los, né? Esses dois movimentos, né, onde de forma vertical uma placa litosférica pode subir ou descer, nós chamamos de epirogênese, né? Enquanto a orogênese seria um movimento horizontal, onde as placas podem se chocar, formando então dois movimentos importantes para o estudo das tectônicas de placas. O núcleo, que é a parte mais interna da Terra, tem uma característica mais sólida, né? Basicamente composta por níquel e ferro. Tem uma densidade muito maior, de 6 a 12, e ela tem uma temperatura obviamente muito elevada. A outra importância do núcleo é a criação, a formulação de um campo magnético da Terra, que vai estabelecer, além com certeza da manutenção da órbita da Terra em relação ao Sol e aos demais planetas do Sistema Solar, vai criar toda uma ordenação de funcionamento no nosso planeta. Então, todas essas camadas, elas de alguma forma só podem ser estudadas de forma indireta, através de estudos de abalos sísmicos, usando então os sismógrafos, computadores de última geração, que vão captar as ondas e os sinais internos da Terra e vão transformar isso em dados que podem ser analisados, descrevendo então as características de cada camada e até mesmo dando a possibilidade feliz
de prevermos futuros eventos como vulcões, terremotos, tsunamis, maremotos e vários tantos fenômenos naturais que a Terra possui. Hoje, por exemplo, a região do Oceano Pacífico ali, a parte norte da Oceania, pegando o Sudeste Asiático, pegando ali o Extremo Oriente, Japão, toda essa região, pegando também a costa oeste do Canadá, dos Estados Unidos, né? É chamada de Cinturão do Fogo, ou Círculo do Fogo, onde aproximadamente 80% dos vulcões ativos da Terra estão localizados nessa região. Nós temos também a região mais profunda do oceano, que seria a Fossa das Marianas, próxima ao mar do Japão, com mais de 11 mil metros de profundidade. Então, também tratando-se de um movimento tectônico, né, que vai criando, então, um abismo, um fundo abissal extremamente profundo, chamado, então, Fossa das Marianas. Importante vocês entenderem alguns dos principais movimentos que formam os continentes, que seria então o movimento divergente, que seria o afastamento das placas tectônicas. Como principal exemplo a gente pode citar a placa sul-americana e a placa africana, que estão se afastando há milhões de anos, e no meio dessa falha nós temos uma dorsal atlântica, uma dorsal meso-oceânica, que seria então o magma no fundo do Oceano Atlântico sendo expelido, formando uma grande cordilheira de montanhas no fundo do Oceano Atlântico, que possivelmente daqui a milhões de anos formará uma nova estrutura continental na Terra, levando as águas do Oceano Atlântico para outras regiões. O movimento convergente é o movimento em que duas placas tectônicas chocam-se uma contra a outra. A placa que tiver o material mais denso, mais pesado, será engolido, né, sofrendo subducção, sendo atraído pelo manto e se transformando novamente em magma, enquanto a placa litosférica com material menos denso, mais leve, vai sofrer um soerguimento, né, vai sofrer um levantamento, normalmente criando então uma estrutura que nós chamamos de dobramentos modernos ou montanhas. Nós temos também, por último, um movimento transformante, um movimento horizontal em que uma placa se desliza contra a outra, em direção oposta à outra, criando também mudanças na sua estrutura, podendo gerar ali algum fenômeno de vulcanismo e coisas desse tipo. Nós temos um exemplo importante na região oeste dos Estados Unidos, em San Andreas, temos também na Turquia esse tipo de movimentação. O movimento convergente, que faz duas placas se chocarem, dão origem às principais montanhas, dobramentos modernos que o planeta possui, Cordilheira dos Andes, Montanhas Rochosas, Alpes, Pirineus, Cárpatos, Balcãs, Cordilheira do Himalaia e tantas outras cordilheiras que nós temos espalhadas pelo globo, né? E o movimento divergente, que é o que afasta uma placa da outra, também temos um exemplo interessante de citar aqui, que seria a região leste, né, ou mais ali nordeste, pegando uma parte leste do continente africano, que seria o Rift, né, o Rift Valley, que está separando, arrancando uma parte da placa africana, que está então se afastando em direção ao Oriente Médio, à Ásia, né? Essa parte da África está se quebrando e se afastando já há alguns milhões de anos, e um dia ela vai se afastar totalmente. Esses são basicamente as informações principais. Você estude esse tema, é um tema muito importante e interessante. As próximas aulas vamos falar sobre formas de relevo, tipos de rocha, que também fazem parte desse total de estudos que nós estamos começando hoje. Espero que você tenha entendido a aula. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um joinha aí no vídeo e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!